E aí pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz? Onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo bacaninha, tudo na mais perfeita alegria. Como é que está o começo, início do seu ano aí de 2023, hein? Beleza? Ó, feliz ano novo para todos, feliz ano novo, feliz 2023, que 2023 seja repleto de bênçãos, que Deus venha abençoar a sua vida aí, beleza? Ó, que Deus traga tudo aquilo que você deseja, que você quer, que você quer um trabalho, quer uma vida mais instável, que Deus te dê isso, tá? Nesse ano de 2023, beleza? Ó, pra quem não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo Darwin 1970, tá aqui o meu Instagram, @Paulo Darwin 1970, beleza? Entra aí no Instagram, se você quiser curtir o vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal Paulo Darwin 1970, beleza? Curta aí o vídeo, se inscreva, comente, tá? E vamos iniciar mais um ano aí na graça de Deus, beleza? Muito obrigado mesmo pela sua presença, agradecendo também a Deus, né? Porque sem Deus nós não fazemos nada, e que Deus abençoe o nosso ano de 2023 aí, tranquilo? Ó, se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91, ajude o canal aí, tá? Com qualquer contribuição pra gente poder estar sempre aqui com livros, comprando sempre bons livros aqui para poder fazer umas boas resenhas, tá bom? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente e feliz 2023 a todos aí, beleza? Ó, que 2023 seja um ano de muitas realizações, tá bom? A gente já volta já já, valeu! E aí pessoas, beleza? 2023, ó, felicidade a todos, beleza? Iniciando mais um ano aí, iniciando mais um ano para nós, tranquilo? Beleza? Ó, e iniciando o ano de 2023, 100 anos dessa obra aqui, ó, magnífica, Fervor de Buenos Aires, Jorge Luiz Borges. Iniciar o ano com isso aqui não tem preço, olha, não tenho palavras para dizer assim, o mínimo, né? 100 anos da primeira obra escrita por Jorge Luiz Borges. Primeira obra escrita, não, publicada, melhor dizendo, né? Publicada porque ele, obviamente, esse material aqui, desse livro de poemas, ele reuniu, deve ter escrito aí de algum tempo, foi reunindo os poemas e juntou para publicar em 1923, que é a data célebre, né, de 100 anos agora, 2023. Então o que acontece? Esse livro aqui, Fervor de Buenos Aires, que ele reuniu esses poemas, é assim, vamos imaginar um escritor que não é conhecido, né? Ele não é conhecido. O que ele faz primeiramente? Ele simplesmente reúne os textos dele e vai procurar uma editora, né, menor, né? Ele não é conhecido, ele não é famoso, então ele vai procurar uma editora menor, e essa editora, obviamente, você paga, né? Você paga para ter o seu livro publicado. E aí tem assim uma quantidade certa de poemas, de textos, de contos, etc. Ou um livro propriamente dito, né? Então ele obviamente fez isso, reuniu esses contos, esses poemas durante um tempo e publicou. Só que assim, conforme a história diz, né? O Borges, ele chegava nas festas, ele chegava nos locais, ele chegava com esse livro em mão e saía fazendo, entregando para as pessoas, assim, leia os meus poemas, leia os meus poemas. Assim, é bem isso, né? Jorge Luiz Borges, ó, foi um dos escritores mais importantes do século XX, indiscutivelmente. Não tem Neruda, não tem Gabriel Garcia Marques, não, principalmente das Américas, no meu modo de entender, como eu já falei em outros vídeos, o escritor, para mim, mais importante, o melhor escritor do século XX das Américas e, quiçá do século XX, um dos melhores do mundo. Ele só não é melhor porque tem outros aí, de outros patamares aí no século XX que fizeram, Joyce, Proust, mas das Américas, indiscutivelmente, ele é. Entendeu? Escritor argentino, nascido no dia 24 de agosto de 1899 e falecido 14 de junho de 1986. Ele foi escritor, poeta, tradutor, crítico literário, estudou na Suíça e estudou direito em Buenos Aires. Isso tudo aí, eu estou falando isso antes de 1923, beleza? Antes de 1923 antes de 1923 ele já tomava conta de uma biblioteca de Buenos Aires, já estava lá fazendo os seus trabalhos nas bibliotecas de Buenos Aires. Ele, em 1914, ele mudou-se com a família, né, para a Suíça, e depois ele foi para a Espanha, de novo para a Espanha, e voltou para a Argentina por volta de 1921.
Esse material dele, Fervor de Buenos Aires, é uma visão assim que ele tem da cidade de Buenos Aires, das ruas. É como se ele fosse escrevendo poemas, ele foi reunindo esses poemas, foi escrevendo, né, a visão que ele tem da La Recoleta, da La Boca, de tudo aquilo que era Buenos Aires, né, que é Buenos Aires. Ele foi vendo, foi enxergando e foi montando os seus poemas. Quer dizer, não é assim, não é obviamente o melhor da obra dele, beleza? Não é o melhor da obra dele. Óbvio que Ficções e outros tantos, o Livro da Areia e outros tantos livros são superiores a isso aqui, inclusive aos livros de poema que ele escreveu lá em 29, em 30, que ele publicou. Esse aqui não é melhor, mas é o pontapé inicial da obra do gênio. Obra do gênio, quer dizer, você que nunca parou para ler, entendeu? Você pulou, como eu fiz nos anos 90, naquelas obras completas do Jorge Luiz Borges, né? Que eu fui diretamente, óbvio, para Ficções e outros, né? Outros textos do Borges, eu pulei, né? Eu vou assim, não, poema, fui para os contos. Você não sabe a beleza que é esse material aqui. O Borges, ele publicou, né, quando ele voltou para a Argentina, em 1921, ele publicou seus poemas em revistas literárias surrealistas, tá? Então, esse material aqui, algumas coisas já estavam sendo publicadas em revistas surrealistas, quer dizer, isso que eu disse, que ele foi publicar mesmo, oficialmente, o livro em 1923, ó. Com 7 anos, ele revelou ao seu pai que ele queria ser escritor, e aos 9 escreveu seu primeiro conto, La Viseira Fatal, que é baseado numa parte do Dom Quixote. Quer dizer, o homem já nasceu pro ofício. Ele não com 50 anos ele resolveu ser escritor, não. Ele já nasceu com o ofício. E dizem as biografias que isso, de certa forma, essa existência dele inicial como escritor, isso incomodava bastante porque ele queria ser, né, militar. Ele tinha aquela coisa do avô, né, do avô que se envolveu lá na Guerra dos Rosas. Inclusive tem poemas aqui em homenagem ao Rosa, quer dizer, que é um líder militar argentino lá do século XIX. Então ele tinha esse ressentimento com ele mesmo, justamente pelo fato dele ser militar, querer ser militar, mas aí ser escritor, e isso não era bem visto, né? Não era algo assim, né? Era coisa meio que de bicha, vou dizer assim, como se dizia antigamente, né? Era coisa de boiola. Então ele se ressentia disso, mas jogo dado, né? Aquele negócio, a missão foi dada, a missão foi cumprida. O processo foi exatamente esse, quer dizer, ele tinha ele queria ser militar, mas ao mesmo tempo a escrita e a leitura foram algo que já pegou ele desde o início, desde da mais tenra idade. Tanto que eu falei que com 7 anos, né, ele estava já escrevendo, ele já estava já dizendo para o pai que ia ser escritor, e com 9 já estava escrevendo um pequeno conto. Quer dizer, desse jeito, dessa forma, né? Seu livro Fervor de Buenos Aires, que ele inicia em 1923, iniciou uma das maiores e mais brilhantes carreiras de um escritor do século XX. Não, como eu disse, não há nada parecido nas Américas do que Jorge Luiz Borges. Eu sempre costumo dizer aqui que ele não ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Problema do Prêmio Nobel, que não deu a ele esse prêmio. Olha só, esse livro aqui é de 1993, mas o livro, né, a publicação, a republicação, né, é de 1993. Mas originalmente aqui é de 1969, que o Borges ele fez umas adaptações, porque de primeira ele tinha esse Fervor de Buenos Aires, aí ele foi, diz a história que ele foi fazendo revisões no material ao longo do tempo, né? Aqui, ó, tá aqui a capa. Esse livro aqui é argentino, originalmente argentino, vendo da EMC, argentino em espanhol. E aqui ele, ó, logo de cara aqui no livro, eu tô com um texto aqui em português, que é a tradução do Fervor de Buenos Aires, tradução de Glauco Matoso e Jorge Schwartz. Essa edição aqui do Fervor de Buenos Aires, ó, que eu tenho aqui no meu Kindle. Aqui, ó. E o Borges, logo de cara aqui, que é um texto de 1969, ele vai escrever aqui, ó, no prólogo. Ele vai escrever aqui no prólogo. Não reescrevi o livro. Mitiguei seus excessos barrocos
limei asperezas, risquei sentimentalismos e imprecisões, e no decurso desse labor, às vezes grato e outras vezes incômodo, senti que aquele rapaz que em 1923 o escreveu já era essencialmente, que significa essencialmente? O senhor que agora se resigna ou corrige. Somos o mesmo. Os dois descremos do fracasso e do sucesso, das escolas literárias e de seus dogmas. Os dois somos devotos de Schopenhauer, de Stevenson, de Whitman. Para mim, fervor de Buenos Aires prefigura tudo o que faria depois. Pelo que deixava entrever, pelo que prometia de algum modo, aprovaram-no generosamente Henrique Dias Canedo e Afonso Reyes. Como os de 1969, os jovens de 1923 eram tímidos, temerosos de uma íntima pobreza, tratavam como agora de escamoteá-las sobre inocentes novidades ruidosas. Eu, por exemplo, me propus demasiado os fins, arremedar certas fealdades que me agradavam de Miguel de Unamuno, ser um escritor espanhol do século XVII, ser Macedônio Fernandes, descobrir as metáforas que Lugones já havia descoberto, cantar uma Buenos Aires de casas baixas e para o poente ou para o sul de chácaras gradeadas. Naquele tempo procurava os entardeceres, os arrebaldes e as desditas. Agora, as manhãs, o centro e a serenidade. Buenos Aires, de 18 de agosto de 1969. Vou pegar aqui uns poemas, exemplos dos poemas, né, do livro, para vocês terem uma ideia da grandiosidade do início, hein? Aqui é o início, aqui é o início da brincadeira, beleza? Ó, a rosa, a imarcessível rosa que não canto, aqui é peso e flagrância, a do negro jardim na alta noite, a de qualquer jardim e qualquer tarde, a rosa que ressurge da tênue cinza pela arte da alquimia, a rosa dos persas e de Ariosto, a que sempre está só, a que sempre é a rosa das rosas, a jovem flor platônica, a ardente e cega rosa que não canto, a rosa inalcançável. Beleza? Vamos mais um aqui. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui eu tô pegando traduzido, tá? Porque se eu pegar em espanhol, eu vou, inclusive no final aqui, eu vou ler um poema desse livro, que está em espanhol, porque os tradutores aqui, a edição nacional, ela não pegou o apêndice que o Borges publicou depois. Inclusive isso aqui não é a 1923, não. As edições sucessivas, o Borges ele se recusava a... Ele foi tirando alguns poemas, foi fazendo uns recortes, e aí lá por volta de 1969, nesses anos, né? São quantos anos? São 70, eram 70 anos da publicação, né? 70 anos da publicação do livro. Aí o Borges resolveu colocar, né? Vamos acrescentar aqui uns poemas aqui no livro e vou botar no apêndice. E aí as edições sucessivas, elas vieram exatamente com esse apêndice, que em português não tem, tá? Só pra não deixar isso aqui, ó. Tem um apêndice, ó. Tem um apêndice aqui, e a edição nacional, a edição brasileira, não tem esse apêndice, tá bom? Só pra, se você tem interesse de ter edição nacional, saiba que tem mais alguns poemas no meio que não foram publicados em português, beleza? E também não tem na internet, porque eu procurei na internet e não achei de jeito nenhum os poemas. Não sei se não existe talvez interesse das pessoas, inclusive o próprio... Eu pesquisei para ver se em português tinha algum canal no YouTube de resenhas, etc, tivesse falado especificamente desse livro aqui. Não achei nenhum. Encontrei alguma coisa em espanhol. Os argentinos fizeram alguma coisa, mas audiolivros, tem um ou outro que dá uma visão geralzona da coisa, mas não, assim, pouquíssimos vão falar disso aqui, de resenha. Só vão falar, obviamente, ficções, vão falar do livro da Areia, vão falar de outros livros do Borges, mas esse aqui especificamente ainda eu não vi nada assim. Primeira vez que eu tô vendo aqui é o meu vídeo, que eu mesmo tô fazendo.
Mas assim, que eu tenho assistido no YouTube alguma coisa, ou resenhas, até na própria internet mesmo, falando especificamente sobre esse livro aqui, não vi nada, beleza? Vou pegar aqui mais um... Olha só, esse aqui é para nós aqui, né? Que terminamos o ano de 2022, estamos chegando no ano de 2023, ó. Aqui, ó. Final de ano. Nem o pormenor simbólico de substituir um 3 por um 2, nem essa metáfora baldia que convoca um lapso que morre e outro que surge, nem o cumprimento de um processo astronômico aturdem e solapam o altiplano desta noite e nos obrigam a esperar as 12 irreparáveis badaladas. A causa verdadeira é a suspeita geral e embaçada do enigma do tempo. É o assombro ante o milagre de que, a despeito de infinitos acasos, de que, a despeito de que somos as gotas do rio de Heráclito, perdure algo em nós, imóvel. Isso aí é a minha pequena homenagem borgiana a esse início de ano 2023 aqui, beleza? Vamos nós mais um aqui. Eu separei alguns aqui. Assim, ele mesmo comenta nas entrelinhas dos textos aqui que pedindo para o autor, ao leitor não achar esse material muito lúgubre, tá? Porque é um material assim que vem a visão sobre o universo, sobre aquilo que o Borges ele acabou se tornando ao longo do tempo, né? Então ele pede desculpas ao leitor que achar os textos dele muito lúgubre. Ele vai falar que ele vai ter um texto da visão dele sobre La Recoleta. Olha isso aqui, ó, remorso por qualquer morte, livre da memória e da esperança, ilimitado, abstrato, quase futuro. O morto não é o morto, é a morte. Como o Deus dos místicos, de quem devem negar-se todos os predicados, o morto ubiquamente alheio não é senão a perdição e a ausência do mundo. Tudo dele roubamos, não lhe deixamos nenhuma cor, nenhuma sílaba. Aqui está o pátio, que já não compartilha os seus olhos. Ali a calçada onde sua esperança espreitava. Até o que pensamos poderia estar pensando ele também. Repartimos como ladrões o caudal das noites e dos dias. E vou fechar mais um aqui. Vou pegar aqui mais um aqui. Esse aqui. Linhas que posso ter escrito e perdido por volta de 1922. Silenciosas batalhas do acaso, em arrabaldes últimos, sempre antigas derrotas de uma guerra no céu, albas ruinosas que nos chegam do fundo deserto do espaço como do fundo do tempo. Negros jardins da chuva, uma esfinge de um livro que eu tinha medo de abrir e cuja imagem volta nos sonhos, a corrupção e o eco que seremos, a lua sobre o mármore, árvores que se elevam e perduram como divindades tranquilas, a mútua noite e a esperada tarde, o Al-Whitman, cujo nome é o universo, a espada valorosa de um rei, no silencioso leito de um rio, os saxões, os árabes e os godos, que sem o saber me engendraram. Sou eu essas coisas e as outras, ou são chaves secretas e árduas álgebras do que não saberemos nunca. E aí fecha, né? Esse é o último poema do livro oficial de 1923. Agora eu vou ler em espanhol aqui, tá? Do apêndice. São vários, deixa eu ver quantos textos são do apêndice. 1, 2, 3 estão Judegasse, Alquimia, La Guitarra, O Jardim Botânico, Vanicoência, Sur, Forjadura e Las Cales. Eu vou ler El Jardim Botânico, que é assim, eu podia ler todos, mas eu vou ler só esse aqui porque o meu espanhol, ó, me desculpem, beleza? Pelo meu espanhol, tá? Me desculpem. Tranquilo? Ó, muy lejos de nosotros, aunque nuestra mano nos toquen los troncos, los árboles que balbucean apenas el ser, suetan en pos de lo desconocido su lombre de hojas ciegas, que em piedosa ficção arriba se abrasam, condoblados por la curva celeste, el supremo aislamiento. Cada árbol está comovedoramente perdido e suas vidas são incomunicadas e uranas, como esperros que arrondam habitações distintas, ou como el sonar de muitos dormientes que reúne idêntico techo. Nosso
Mientras tanto, à margem de sua rudimental existência, também obscuramente nos buscamos com nossa carne desgarrada e ímpar. Burdo secreto a vocês, que com triste congoja nos arrastra e nos socava el poncho, com la grave eficácia de uma pena. Angústia, que solo es eco boroso del anhelo e del doloroso entusiasmo que sentiu Deus antes del Gênesis e que no ha ralado hartazgo em la infinita profusão de estrelas, almas, vozes e ocasos que grita el tempo gárrulo e abarca em ciência universal el espaço. Ao salir, vi em arboroto de ninhas uma chicuela tão linda que mis miradas em seguida buscaram la conjectural hermana maior, que abreviando la prolixidade del tempo, lograsse em hermosa, quieta e morena la beleza colmada que balbucaba la primeira. Beleza? Isso é Jorge Luiz Borges. Esse é o início de tudo. Tranquilo? Tranquilo? É o início, é a gênesis, né? O princípio do que o Borges ele acabou se tornando. A história do Borges depois de 1923 é mais conhecida que tudo. Como eu disse, tem vídeos, tem canais na internet de resenhas, tem resenhas na própria internet, tem livros, tem a biografia do Borges, né, um livro da biografia do Borges. Borges é mais falado que chuchu de feira, beleza? Tá aí para todo lado. Então a ideia, a minha proposta aqui era exatamente falar alguma coisinha do primeiro livro publicado pelo Jorge Luiz Borges, que nesse ano de 2023 estará fazendo 100 anos. Beleza, gente? Então é isso, ó. Tá aqui, ó, a foto do Jorge Luiz Borges. Tá aqui um pequeno texto em espanhol, né? Ha sofrido numerosas transformações através do tempo para comemorar os 70 anos dessa edição aqui, né? De sua publicação, porque agora são 100. A MC oferece ao público leitor esta nova edição que segue a última corrigida pelo autor em 1976. Aumentada com 8 poemas excluídos das edições anteriores, tá vendo? Então ele foi ao longo do tempo, foi fazendo umas... esse poema aqui não, esse aqui sim, esse aqui cabe, esse aqui não cabe. Aí ele foi tirando ao longo do tempo. Então beleza? Então ó, Jorge Luiz Borges, Fervor de Buenos Aires, publicado para EMC e a edição brasileira, né? A edição brasileira, deixa eu ver se eu acho aqui de quem publicou, né, no Brasil, que eu não posso esquecer disso. Tá aqui a tradução do Glauco Matoso e Jorge Schwartz. Deixa eu ver aqui qual foi a editora que publicou aqui em português. A editora, sempre a Editora Globo, né? Que a Editora Globo aqui no Brasil, ela detém os direitos sobre a publicação do Jorge Luiz Borges aqui, e sempre foi e sempre será para todos sempre. Amém. Beleza? Então, ó, curta o vídeo, se inscrevam no canal, comentem. Se você já leu esse Fervor de Buenos Aires, fale para mim, beleza? Dá um toque aí e me conta, tranquilo? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. Ó, e feliz 2023 a todos nós, tranquilo? Beleza? Valeu, gente. Até lá. Valeu.